A prefeitura de uma cidade planeja construir 3 postos de saúde. Esses postos devem ser construídos em locais equidistantes entre si e de forma que as distâncias desses 3 postos ao hospital dessa cidade sejam iguais. Foram conseguidos 3 locais para a construção dos postos de saúde que apresentam as características desejadas e que distam 10 km entre si, conforme o esquema no qual o ponto H representa o local onde está construído o hospital. Os pontos P1, P2 e P3, os postos de saúde. E os 4 pontos estão em um mesmo plano. A distância em quilômetro entre o hospital e cada um dos postos de saúde é um valor entre... Bom, existem várias formas de se resolver essa questão. Eu vou pegar uma dessas resoluções e explicar com detalhes os conceitos que estão implícitos nessa resolução. Primeiramente, o problema fala bem no finalzinho da questão que os 4 pontos citados estão em um mesmo plano, e isso não é à toa. Ele diz isso para a gente não pensar que os pontos formam uma pirâmide, né? Seria os 3 pontos P1, B2, P3 em um plano e o ponto H um pouco mais acima, um pouco mais abaixo, aí seria uma pirâmide. Como os 4 estão em um mesmo plano, isso não vai acontecer, então o ponto H está numa região interna do triângulo que é formado por P1, P2 e P3. Esse triângulo também é um triângulo especial, porque a distância de P1 a P3, de P3 a P2 e de P1 a P2 são idênticas, valem todas 10 km. Então esse é um triângulo equilátero. E qual a importância disso? O ponto H ele está a uma mesma distância de P1, P2 e P3. E a gente consegue identificar isso pelos tracinhos aqui no segmento. Nos segmentos, né? Esses tracinhos mostram, então, que esses segmentos têm a mesma medida. E por esse motivo, o ponto H, ele é o circuncentro desse triângulo. Só que no triângulo equilátero, o circuncentro, ele também é incentro, ele é baricentro e ele é ortocentro. O incentro é o encontro das bissetrizes, o ortocentro é o encontro das alturas e o baricentro é o encontro das medianas. Olha por que eu preciso saber disso. Porque como esse ponto H ele é o encontro das medianas, se eu prolongar um desses segmentos, eu consigo que esse segmento bate no lado oposto e divide esse segmento P2, P3 em 2 partes iguais. Então aqui eu já posso dizer que é 5 km. Além disso, como o ponto H é ortocentro, quando eu faço esse prolongamento, o segmento aqui ele bate fazendo 90 graus. Aí eu consigo aqui um triângulo que é retângulo e, melhor do que isso, como o H também é incentro, ele é o encontro das bissetrizes, logo, esse segmento divide o ângulo aqui em P2 em 2 partes iguais. Esse ângulo aqui vai ser de 30 graus. Esse ângulo maior mede 60, ok? Então, eu formei aqui um triângulo retângulo que tem um ângulo de 30 graus. Bacana? Em que é que isso vai me ajudar? Olha só. Aqui eu tenho um triângulo retângulo. Esse ângulo aqui é 30. E esse valor aqui é 5 km. Aqui é 90 graus e eu preciso achar esse segmento, eu vou chamar de x. Ora, o x ele é a hipotenusa do triângulo retângulo. E o 5 é o cateto adjacente, está ao lado do 30. Então, eu posso usar cosseno de 30. Cateto adjacente, 5 sobre hipotenusa, que é x. E o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Beleza? Pronto, multiplico aqui cruzado. E eu vou ter então que x raiz de 3 é igual a 2 vezes 5, 10. Beleza? Vou dividir os dois lados por raiz de 3. Se eu divido os dois lados aqui por raiz de 3, eu tenho aqui que o x é igual a 10 sobre raiz de 3. Eu posso racionalizar esse número para a gente tirar a raiz aqui do denominador, multiplicando numerador e denominador por raiz de 3. Aí a gente vai ter em cima aqui o 10 raiz de 3 e embaixo raiz do 9. E raiz de 9 é 3. Vamos dar a volta de novo.
x é igual a 10 raiz de 3 sobre 3. A gente precisa fazer uma aproximação, ok? Raiz de 3 é mais ou menos 1,7. Então, a gente tem que o x vai ser 10 vezes 1,7 dividido por 3. Isso vai dar 17 sobre 3. Para a gente aproximar, nós vamos dividir 17 por 3. 17 dividido por 3 vai dar 5, né? Vezes 3 dá 15. 6 vezes 3 é 18, passa. Então, aqui vai dar 15. Sobram 2. Ok? Se eu quiser continuar a divisão, coloco o 0 e a vírgula. Aí vai ser 6 vezes 3, 18. 7 vezes 3 é 21, passaria. Então, aqui vai dar 18. Sobra 2 de novo. E aí vai dar uma desnome periódica, né? Então, mais ou menos ali 5,6. Se a gente voltar lá no enunciado, está perguntando entre quais números está a distância do hospital a cada um dos postos, né? Entre 5 e 6. 5,6 está entre 5 e 6. É isso aí. Se você gostou da resolução, segue a gente para novas resoluções, curte o vídeo e envie para um colega seu, ok? É isso aí. Um abraço e até a próxima resolução.